Olá, professores, tudo bem? Continuando com o livro 10 novas competências para ensinar, não é? Do Philippe Perrenot. Do que vamos falar hoje, né? Capítulo 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. Então, nós estamos aqui numa jornada de estudos do livro 10 novas competências para ensinar, de Philippe Perrenot. Como já dissemos, aí, o livro editado em 99, 2000, a minha edição é de 2000. Tem as edições, as traduções, e ele trata ali do que era vanguarda em 1998, 99, no que se refere à profissionalização do professor. Ou seja, já não era aquela profissão sacerdócio que você fazia por amor e não tinha uma qualificação profissional para isso, né? Eu trabalho por amor, bom ou mau salário não importa. Não, Perrenot, ele traz aí o conceito de habilidades e competências, que é a base hoje para a maioria dos currículos no Brasil. E o professor, ele diz, olha, você quer ser professor? Não basta amar, não basta querer. Principalmente porque na nossa realidade brasileira, a pedagogia é a profissão escolhida geralmente por aquele profissional, por aquela pessoa, que ela já não tem muitas opções. Mas são necessárias diversas competências para bem ensinar, para desenvolver bem esse trabalho de professor. Então, nós trabalhamos ali até a terceira, em outras oportunidades. Hoje, vamos aqui a partir desse capítulo, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. E qual que é o marco histórico da década de 90? A escola para todos. Né? Então, não é mais a escola somente para quem tem afinidade e facilidade. Todos precisam estar na escola, querendo ou não. Isso é bom, isso é ruim? É uma outra análise, mas por força de lei todos precisam estar. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13 de julho de 90. Então, a década de 90 ela é um grande desafio, porque antes era uma escola seletiva, para poucos, para quem tem facilidade, para quem gosta, naturalmente. Agora não. Agora eu preciso ensinar todo mundo, fazer todo mundo gostar. Então, primeiro, o que o Perrenot fala disso? Ó, como que eu vou fazer todo mundo gostar? Suscitar o desejo de aprender. Explicitar a relação com o saber, o sentido do trabalho escolar e desenvolver na criança a capacidade de autoavaliação. Como que nós suscitamos o desejo de aprender? É como ele falou, envolvendo o aluno na aprendizagem, dando para ele responsabilidades com esse aprender. Então, se eu venho de ensino tradicional, que o planejamento já era pronto, do primeiro ao último dia, o aluno não interferia em nada, ele se ajustava, isso não se adequa mais. Então, eu tenho que ter estratégias para motivar o aluno, estratégias para ele entender que aquele conhecimento é necessário. Então, um exemplo disso, trazer a função social, por exemplo, da escrita, né? Trabalho muito com anos iniciais, então tenha sempre aquela questão. Eu vou ensinar meu aluno a escrever uma carta? Hoje em dia quase não se escreve carta, mas ele precisa escrever uma carta para alguém. Eu preciso estabelecer uma sequência didática em que ele tenha necessidade de escrever uma carta, um convite, um bilhete, que ele aprenda hoje, na modernidade dos tempos, a mandar uma mensagem, a responder um e-mail. Então, ele precisa estar envolvido, ele precisa ver qual é a utilidade daquilo, senão ele não se interessa. Né? Então, isso é a relação com o saber. É eu ter conhecimento e saber para onde isso está indo. Não é? E tem temas que eles são mais abstratos. Me recordava aqui de uma experiência de alguns anos em que na aula de ciências desenvolvi um projeto sobre a aprendizagem de cobras. Compartilho com vocês, era uma gracinha. O projeto se chamava A Cobra Não Tem Pé. E a gente até cantava com os alunos, né? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que ela sobe num pezinho de limão?
Então tínhamos ali, olha, cobra por vontade própria não é um assunto árduo, não é um assunto dócil, né? Nem para o professor. Eu confesso, eu não tinha vontade de aprender sobre isso, mas eu tinha que criar estratégias ali. Uma delas foi a música, a arte, para fazer o meu aluno, na época com 6, 7 anos de idade, a ter vontade de aprender sobre cobras. E ali foi um projeto muito bom, muito interessante, foi um marco da minha vida, porque eu não queria fazer, né? E eu relato isso quando elaboro um material didático, um relato que eu não queria fazer, mas eu descrevo o projeto aí, que foi realmente a partir da música, trazer lembranças das crianças, estudar formas de reprodução, hábitos, costumes das cobras e, por fim, fazer uma exposição para os pais, em que a lembrancinha feita para os pais era a cobra, feita de biscuit pelas crianças. Aí todo mundo, não sei se esses jovens hoje, né, que foram meus alunos em 2004, tem a só cobrinha ainda, né, mas até pouco tempo atrás eu tinha ali o projeto encadernado e o projeto foi eternizado aí em um curso que demos há algum tempo atrás. Então, o aluno tem que querer saber. Segundo ponto, instituir um conselho de alunos e negociar com eles diversos tipos de regras e contratos. Então, isso não é somente assim para a parte pedagógica, para a própria convivência. Então, cada um vai se tornando ali responsável pelas regras da turma, pelos objetivos de aprendizagem, pelo desenvolvimento de um projeto, porque construímos as regras junto com eles. Aquele que é mais danadinho, vou contar para você que é professor inicial, que quando você está lá combinando com os outros, levantar a mão antes de falar, quando a professora estiver explicando. Eu fui observando na minha prática que aquele que não é muito afim das regras, na hora que todo mundo combina, promete, eu já vi que ele não promete, que ele abaixa a cabeça, que ele disfarça, mas a pressão do grupo é o que faz com que ele cumpra. Então, esse conselho não é que todo dia eu vou fazer uma assembleia, vou fazer um conselho, mas é chamar os seus alunos à responsabilidade pela disciplina, pelo trabalho, pela continuidade dos projetos em sala de aula. Perrenot fala aqui de oferecer atividades opcionais de formação. Nesse momento, ele faz um diálogo do livro 10 competências para ensinar, com ciclos de aprendizagem que ele vai tratando aí em outras obras, né? Então, quando eu estou falando de atividades opcionais, eu já estou falando de um contexto em que não há retenção. Então, se não há retenção, a reprovação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ela é bem assim sazonal, né? É ao fim dos ciclos, ou seja, não é todo ano que vai se reter um ou outro aluno. Você tem que ter atividades diferenciadas, né? Não tenho um livro aqui próximo, né? Mas tenho aqui em casa o Pedagogia Diferenciada do próprio Perrenot, em que ele diz, olha, você tem vários níveis de aprendizagem dentro da sua sala de aula. Você não pode levar todo o tempo a mesma atividade. Então, principalmente quando lidamos com leitura, escrita, matemática, eu preciso saber os diversos níveis e, às vezes, entender que se eu tenho 30 alunos, para 25 eu vou levar a atividade padrão. Para 5, eu vou ter que adaptar objetivos, ou por deficiência, ou por defasagem, ou por dificuldade, para que eles possam ali ter o seu desenvolvimento. Porque é como se nós tivéssemos uma aula de engenharia sabendo a nossa matemática básica. Não adianta passar ali o conteúdo, a equação, os logaritmos da engenharia. Nem sei se na engenharia tem logaritmo, deve ter, né? É preciso passar a minha adição, a minha subtração simples e acrescentando desafios nessa adição, nessa subtração que eu tenho condições de acompanhar. E o professor tem que compreender isso, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Um trabalho igual para todos não vai favorecer ninguém, nem o professor. A princípio é uma facilidade de planejamento, mas depois é uma dor de cabeça. E tudo isso se dá no sentido de favorecer a definição de um projeto pessoal
do aluno. Hoje a gente tem até a disciplina, né, projeto para a vida, mas se eu estou aqui, como na minha experiência com ciclo 1, ou com disciplina, o que eu quero, né, para o meu aluno e o que ele pode querer daquele conhecimento que eu vou proporcionar. Proporcionar não no sentido de transmitir, porque a gente tem que dar oportunidades para que aquele aluno construa, né? Mas proporcionar, né, nesse sentido, ó, eu estou oferecendo isso, eu estou ensinando aqui a você enviar um e-mail. Para que você vai usar isso na sua vida? Qual que é o seu projeto de vida com isso que eu estou ensinando? Não é? Olha, minha formação em história, uma disciplina abstrata. Por que eu preciso saber história? Será que se eu não souber história, eu vou compreender os filmes que eu vejo na Netflix, né? Ali falando para um aluno mais amadurecido, maiorzinho, vou compreender essas questões até que estão no filme da Barbie. Para isso eu preciso de história, de geografia. Então o projeto pessoal não é que ele vai traçar a vida da disciplina, ou seja, mas o que é essa disciplina, o que é esse conhecimento na minha vida e como que eu vou caminhar junto aí desse conhecimento. Agora o professor, saindo um pouquinho dessa sua sala de aula e vindo para o âmbito maior da escola, ele precisa aprender a trabalhar em equipe. Então, o que o Perrenot fala para nós? Elaborar um projeto em equipe, representações comuns, ou seja, eu estou vendo meu aluno dentro da minha sala de aula. Eu tenho 30, às vezes 300, estou vendo ali cada um da maneira possível, né? Claro que eu não vou comparar uma turma de educação infantil, em que o professor sabe até por que o menino fez o A virado, com uma turma de ensino médio ali, em que o professor tem 2 aulas com aquela pessoa, né? Dirigir um grupo de trabalho, conduzir reuniões. Então, o professor precisa estar dentro de um grupo ali, sair da sua sala de aula, como eu disse, e se entender junto a 30, 40 professores que se tiver e verificar qual é o caminho dessa escola, o que está sendo proposto para ele, né, a partir da gestão, das secretarias municipais, estaduais ou particulares de educação, particulares no sentido assim de escolas privadas, e buscar a sua identidade dentro daquele grupo, dentro daquela estrutura. E citamos aqui, eu sei quem é meu aluno, eu sei quem que está no grupo, né, no grupo de profissionais junto comigo, com quem eu posso contar, quem são os meus parceiros ali de possíveis trabalhos, ou seja, meus companheiros de área, quando eu estou no ensino fundamental 2 e médio, ou meus companheiros ali de turma, quando eu estou trabalhando no ciclo 1 em educação infantil. Aí eu preciso saber dirigir um grupo de trabalho, que é o meu grupo ali de alunos, e também os seus pais, seus responsáveis, ou seja, eu preciso conduzir reuniões, porque são nessas reuniões que eu vou apresentar meu trabalho, os objetivos, as dificuldades, os avanços, e vou solicitar a colaboração de pais, de gestores, de outros colegas. Então, preciso saber conduzir as reuniões também com os adultos, e não somente com as crianças e jovens. Saber formar e renovar uma equipe pedagógica, né, tanto na condição de líder, ou seja, um coordenador, um diretor, um supervisor, como na condução de liderado, né? Então, saber me portar dentro da equipe e da movimentação dessa equipe, que onde uns saem, uns entram, todos dão suas contribuições. Enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais. Olha o momento de um conselho de ano, em que, se estamos no primeiro ciclo, são um professor, geralmente titular, ali tem o seu olhar sobre o aluno e outros vão colaborar com experiências, sendo fundamental 2 e médio, vários olhares sobre o mesmo aluno, em que é possível ver suas habilidades, suas competências, porque às vezes é muito bom na arte, mas não quer saber da matemática, muito bom da educação física, mas na área de outras linguagens, como as línguas, e a língua portuguesa, inglesa, espanhola, nem tanto. Então, tem que ter um olhar conjunto.
não fechar em si mesmo em opiniões, às vezes até preconceituosas, a respeito de determinado aluno, de um contexto social, de uma deficiência, né, de um temperamento, né? Às vezes eu tenho aquele aluno birrento no 6º ano, né? Claro que é diferente a birra do 6º ano com a birra da educação infantil. E, no meio de tudo isso, saber administrar suas crises ou conflitos interpessoais. Porque o professor é ser humano, ele também tem as suas dificuldades, por isso que eu falo, não olhe de maneira preconceituosa, porque esses preconceitos vêm da nossa história, nessas ideias preconcebidas ali. Então ele precisa administrar aquilo que ele traz de bagagem, aquilo que ele sente, ele não, nós enquanto professores, com o contexto que está sendo apresentado de aluno, de escola, de gestores. E nesse sentido, ó, nós estamos saindo ali do nosso quadradinho, né? Eu, meu aluninho, meu planejamento ali quadradinho, né? Estou ampliando horizontes, isso é o que nos propõe Perrenot, participar da administração da escola. Então, hoje, democraticamente, o professor é chamado a conselho de escola, associação de pais e mestres e, principalmente, a participação no projeto político-pedagógico. Então, ele tem que deixar ali a sua marca, a sua participação, as suas contribuições e aprender com as contribuições de outros. E nesses órgãos, também precisa aprender a administrar os recursos da escola, recursos financeiros, recursos materiais, participar da economia desses materiais, não economia no sentido assim de gastar menos, mas da distribuição do uso daquilo que está sendo oferecido, coordenar, dirigir uma escola com todos os seus parceiros, que nem sempre são só os elementos que estão ali dentro da escola, né, os contratados para isso. Organizar e fazer evoluir no âmbito da escola a participação dos alunos. Olha, se eu conheço, se eu visualizo essa escola num âmbito maior do que só entrar da minha aula e sair, eu vou conseguir agregar esse aluno a esse contexto maior de escola, com a participação, com a opinião, envolvimento de responsáveis, porque eu também vou conseguir fazer meu aluno se enxergar dentro desse contexto, né? E a partir desse se enxergar, desse participar, eu vou fazer evoluir o meu aluno como um cidadão, como um participante ali. Vou dar a ele o protagonismo tão pedido ali na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, no sentido assim, ó, de oferecer situações em que o aluno seja protagonista de aprendizagem e da sua história na escola. E, por fim, nesse capítulo, o Perrenot fala de competências para trabalhar em ciclos de aprendizagem. Ou seja, se eu estou vendo essa escola, eu estou me vendo enquanto profissional, estou vendo meu aluno em uma posição mais ampla, eu não posso reduzir esse aluno simplesmente a 9 ou 10, 4 ou 5. Ele não é somente a nota, ele não é somente a quantidade de acertos em uma prova. Ele é um sujeito histórico que está numa escola. E eu preciso ali desse trabalho nos ciclos para que esse aluno tenha uma observação dentro de um tempo maior, que o seu ritmo de aprendizagem seja respeitado e que não tenha uma máquina de fracassados escolares, como era aí o contexto da reprovação. Então, paramos aqui no capítulo 6º do livro Novas Competências para Ensinar. E como eu digo, novas há 25 anos atrás, porque hoje não são tão novas e ainda encontramos dificuldades ali para efetivar essas competências. Por isso, precisamos refletir um pouco juntos a respeito de como fazê-las ali serem efetivadas na escola.